Eu tava tentando aceitar, tava dando bugado, eu fui assim. E aí, como é De que tá, Gabriel? boa. Tudo bem? Tudo bem, velho? Pô, prazer aqui, velho. Pô, Prazer, Luca. igualmente, cara. Muito bom te entrevistar. Como é que estão as expectativas para hoje? Pra o quê? Foi mal, cortou aqui. Como é que tá a expectativa para hoje, para nossa entrevista? Ah, pô, muito irado. Eu tava dando uma olhada aqui, bicho. Aqui nas entrevistas que você fez com a galera, Canto Cego, outra turma muito legal aí, bicho. Tava Uma dando aquela galera. estudada aqui antes, né? Mas massa, pô. Legal a iniciativa aí, bicho. Tô com medo do que você estudou, mas vamos lá. Bom, abri aqui, que papo começando. Primeiro, como a gente falou agora, você falou do seu álbum solo, né? Rua Muito Novo, seu primeiro álbum solo. Eu queria saber como está sendo essa experiência de gravar o primeiro álbum em Portugal, inclusive, e como o cenário e a atmosfera acabaram influenciando no seu projeto. Cara, tinha algumas possibilidades, né? Primeiro, tava sendo daquela doideira da. Saindo não, né? Vivendo aquela fase já no auge da pandemia, né? E beleza, a gente conseguiu conversar, eu e o Marcelo, topamos trabalhar juntos, então foi um processo bem à distância, pandemia rolando, ele Portugal, eu Brasil, São Paulo, e, e aí, cara, foi ficando evidente que eu ia trazer ele de lá para São Paulo, assim, né? Que Uhum. seria eu ir para lá. Aí beleza, bicho, topei essa aventura, fui, cheguei lá em janeiro de 2000, ano passado. E, cara, foi uma aventura muito legal, assim, tanto de conhecê-lo pessoalmente, assim, mas de todo o processo de gravação. Foi um processo que eu nunca tive nem com Selvagens, assim. Uma banda acostumada a gravar discos assim, cara. O primeiro disco em uma semana, 10 dias, 15, nossa, assim, demais já, sabe? E o que eu acho muito legal, acho que você colocar limites, assim, é sempre muito saudável para a criatividade. Mas dessa vez, como disco solo e basicamente levantado e tocado basicamente por mim e por ele. Teve outros músicos, assim, ocasionalmente, né? Mas Uhum. realmente, pô, um mês e meio ali fazendo esse trabalho. E foi muito bom porque ter tempo, assim, porque a gente gravou, tipo, Ainda Está no Ar. Gravamos Ainda Uhum. Está no Ar, mas depois regravamos porque achamos a música um pouquinho devagar e tal. E Está Longe de Tudo, todo disco que eu gravei foi uma viagem. Estava em Fortaleza, primeiro disco Selvagens, fomos para Recife, aí outro São Paulo, depois Rio de Janeiro, esse, esse tipo de coisa. É meu filho tá aqui falando comigo. Ah, Eu tenho um olho aqui e um olho nele. Mas curioso você falar isso de o que influenciou. Eu acho que tem muita coisa ali da cadência do disco, sei lá, paz de espírito, de poder respirar um pouco assim no meio desse momento de crise mundial assim. Mas teve uma canção específica que surgiu, que se chama A Sorte, que partiu do uhum. Marcelo, super generoso, né? Ele chegou lá e tinha, cara, eu tô com esses acordes aqui, lembrei de você e tal. Pô, será que dá? E eu muito profissional, né? Uhum. Não, pô, vou ver aqui o que, que dá pra fazer. Fiquei martelando a madrugada inteira e virou a canção A Sorte, né? E Uhum. na minha contribuição de letra e tal, eu sempre me imaginei chegando em Portugal para gravar o disco. Então é meio que a música sair do Ceará, sair do sertão e tá pousando o avião ali, né? Mais Mas já é dessa ou menos por viagem, aí. né? Mas aí uma pergunta. Como é que você conheceu o Marcelo? Vocês começaram a trabalhar juntos? Eu sou um cara muito teimoso, Luca. E aí eu botei na cabeça que eu tava ouvindo muito Toque Dela, que é o segundo disco do Marcelo. Eu não ouvi na época que foi lançado, assim. E mexeu muito, assim, nossa, cara, que foda. Eu adoro ficha técnica, fui ver assim, pô, o Marcelo tocou muitos instrumentos aqui e tal. Então fiquei achando que ele era a pessoa certa, né? Uhum. E eu acho que a gente tá sempre a poucas pessoas de distância uns dos outros, né, cara? Então, depois que eu internamente decidi, pô, é ele, vou tentar. Aí facilmente a gente foi achando, tinha um que conhecia ele, outro tal. Então, teve um belo dia que eu recebi essa ligação lá de Portugal e a gente ficou batendo mó papo, assim, meia hora de conversa já, de cara. E, cara, muito legal, cara. Adorei conhecer ele pessoalmente, enfim. Nos falamos até hoje, uma amizade legal também, né? Uhum. O álbum, ele representa uma mistura, né, de MPB, contemporânea, folk brasileiro, né, vários ritmos. É, como aconteceu essa fusão de gêneros, essa sua escolha?
É porque é um recomeço, né, cara? Tipo assim, primeiro disco até pensando na minha história com Selvagens, né? Primeiro disco de banda, de projeto, parece que você coloca o best of ali que você tem até ali, né? Então, Sim. então acho meio natural que seja uma salada mista legal, assim, de tudo que você fez. Mas eu já queria colocar muito pra fora, assim, certas canções. Tem umas que, tipo, Rua Mundo Novo, era uma canção, mudou bastante, assim, mas que se chamava Cidade Baixa, que era pro Paraíso Portátil, último disco de Selvagens. Mas como eu não tinha essa ideia de fazer uma carreira solo, depois eu fui entender, assim, ficou meio óbvio, assim, pô, bicho, realmente não faz muito parte, não tem cara de repertório de Selvagens, né? O que que eu vou fazer com isso? De repente, com essa ideia de carreira solo, surgem oportunidades de regravar, e, enfim, de ser até a faixa título do disco, né? Eu sempre quis Uhum. colocar pra fora mais esse lado, tocar, voltar a tocar com nylon, né? A gente aqui no Uhum. Brasil, quando vai aprender a tocar violão, já tem que ser um nylon do tio, do pai que tinha antigo É, assim guardado, né? Então eu tinha uhum. saudade de tocar também violão de nylon, sabe? Foi legal voltar a fazer isso nesse disco. Duas perguntas que surgiram agora. Ah, O Mundo Novo, o porquê desse nome? uhum. E segundo, qual foi a principal diferença que você sentiu agora experimentando a carreira solo? Por que do nome? Por que do nome? Cara, Rua Mundo Novo. Você quer dar um alô aqui, pro pessoal? E aí, Mas Rua Mundo Novo, a ideia cara, eu já peguei muitas coisas de notícias de jornal, de estar assistindo, eu gosto muito, cara. Toca o Barco, que é a música do EP. Era por causa do Ricardo Boechat. Adorava acordar de manhã, ver ele falando, ele finalizava com Toca o Barco. Adorava essa finalização dele que dava gosto de seguir adiante, né? E teve outra que foi justamente Rua Mundo Novo. Foi uma matéria que eu vi, cara, de uma pessoa morava, que morava em situação de rua uhum, e a vida inteira, né? E ele conseguiu sair disso e comprar a casa dele e ajudar outras pessoas, ele já com 30 e poucos anos. E esse imóvel que ele comprou ficava na Rua Mundo Novo, aqui em São Paulo. uhum, Eu achei muito linda essa história de superação e de poder trabalhar também, ajudando outras pessoas a saírem dessa situação e tal. Mas acabou que virou mais uma metáfora, assim, para tudo, sacou? uhum. E E a eu acho questão da que carreira solo? eu não pensava em chamar Rua Mundo Novo o disco, assim, era presença. Enquanto eu tava gravando lá, não, é presença. Mas foi o Marcelo Uhum, que sugeriu, cara, é muito bom esse título e metaforicamente te representa demais. Então entendi. eu segui a dele e deu tudo certo. Você já tinha essa ideia do mundo novo, só que não sabia se podia ser um título mesmo, né, nesse caso, né? Exatamente. Uhum, Já tinha a canção, né? Mas sim. acabou virando o título, assim, acho que tem essa metáfora. O meu EP se chama Abre Caminhos, de Uhum, 2022. Abre caminhos e chega na Rua Mundo Novo, né? uhum. Fez sentido Legal. isso. E a carreira solo? E qual que você sentiu a maior diferença de estar num grupo para estar sozinho hoje? Assim, Obviamente, ser solo é ser sozinho também em muitas decisões, né? Tem muita coisa que é legal decidir junto, a opinião de outros, dos grandes amigos, companheiros da banda, né? Todo mundo em prol de um bem comum, assim, é muito valioso. Mas, mas não sei, cara, existe também essa liberdade de poder ir para onde você quiser, né? Que é sim. muito legal, assim, na carreira solo, de, pô, eu quero fazer um samba. Ah, quero regravar Victor Hara, que é um cantor lá do Chile, da ditadura militar chilena e tal, enfim. E poder colocar para fora também esses anseios artísticos, né, cara? Sim, Então, por mas esse lado, dá, é muito bom, assim, é saudável. Depois de 10 anos de banda, tanto eu quanto o Rafa, Nicão, Caio, a gente ter projetos paralelos para poder também manter Selvagens, porque senão acaba virando uma coisa que pode podar novas ideias e é melhor que seja uma alegria a nossa reunião, né? uhum. É mais nesse sentido, assim. Mas dá saudade a rotina de estar no grupo? Às vezes? Dá demais, a banda não acabou, continua na banda, né? A gente lançou uma Uhum, canção há pouco tempo
que se chama Por Todo o Universo, mas uma coisa que aconteceu assim com a banda foi que no primeiro ano da pandemia, cara, foi muito foda, assim. A gente tinha acabado de lançar o quarto disco da banda, a gente ia fazer a maior turnê até então, já pré-agendada, sabe? Por todo 2020 e tal. Foi por água abaixo, obviamente, né? Por conta da pandemia e bateu uma deprê mesmo, assim. A galera voltou, a gente morava em São Paulo e a galera voltou pra Fortaleza, né? E até então Uhum. eu continuo em São Paulo. Então acho que existe também um quê de estarmos geograficamente na mesma cidade, no mesmo ambiente. Sim. Isso, acho que isso contribui muito para a força do grupo, assim, criatividade, em poder se encontrar para dia a dia e não se encontrar apenas profissionalmente, sacou? Uhum. E aí, cara, nesse sentido, eu acho que as coisas podem melhorar no que vem, porque eu tô considerando voltar para Uhum. Fortaleza também. Sim. No caso, cada faixa do seu álbum ele tem uma identidade própria, certo? Certo. Você pode contar um pouco sobre a inspiração por trazer algumas músicas específicas? Qual que mais te marcou, por exemplo? Na carreira inteira, assim. É. Cara, tem algumas, assim, né? Que você vai fazendo e a sensação de estar subindo degraus, assim, sabe? Sei lá. Uhum. Primeira música que eu fiz, lembrando agora, que agora é uma que se chama Doce Amargo, tá? No primeiro EP do Selvagem, primeiro disco também. Que eu lembro de ter feito assim, porra, bicho, pode crer, me orgulhei, assim, sabe? Uhum. Depois de inúmeras tentativas de escrever. Mais pra Sim. frente tem Jamoga, tem Senhor Coronel, que já é uma contação de história, assim, bicho, que eu achava meio difícil de fazer. Pô, bicho, é meio lembrando muito de Renato Russo, né? Aquela coisa de contar história, Bob Dylan. E Uhum. fiquei muito feliz de ter conseguido colocar pra fora Senhor Coronel. Sei lá, Eu Não Sou Desse Mundo também, que também é de uma matéria de jornal. Demorei, assim, uns 10 anos, cara, pra fazer essa música, mas fiquei muito feliz de ter feito. Que é uma matéria que eu fiz um ano de jornalismo. Ah, Era interessante. uma matéria de estudo da cadeira de Introdução ao Jornalismo. O nome da matéria Uhum. era A Tragédia de Philip Klein, que era muito, é uma matéria premiadíssima, assim, acho que final dos anos 90, se não me engano, mas que toca em temas muito sensíveis, fala de suicídio, fala de juventude, uma juventude de não se encontrar, saúde mental, mas também um plano de fundo com Brasília e política de Brasília, anos 90, cara, tanta coisa assim, que, putz, eu queria muito fazer música com isso, e 10 anos depois eu acabei fazendo na banda, né? Enfim, Uhum. Pelo que a gente achou aqui, foi nos anos 96, né, se não me engano. pode crer. Deixa eu ver. No caso, quem está falando de Rua Novo Mundo, e nesse também que foi inspirado numa matéria também, Ah. é difícil você conseguir equilibrar muito a empatia com a narrativa pessoal, né? Quando você cria uma letra de uma música, né? Como é que foi esse processo de escrever as músicas? Do Rumo do Novo. Cara, tem. Eu sempre tento. Eu gosto muito de conceito para cada trabalho que eu faço. E para mim, Sim. Rumo do Novo, existe um personagem que é um personagem cearense, nordestino, mas enfim, para mim é cearense, que permeia todo o disco, assim. Eu acho que é um disco que fala, tem essa coisa do Rumo do Novo, que eu já contei a história, mas tem uma música chamada Cabra Marcado, que para mim é meio uma tentativa de um lamento sertanejo, Dominguinhos e Gil, assim, sabe? Mais modernizado, dessa sensação. Porque o cearense, cara, ele tem um quê de retirante muito, muito grande, assim. A gente é muito Sim. diferente dos outros estados do Nordeste, assim. É porque você chega aqui no Sudeste, né? E o sudestino generaliza Uhum. muito, assim. Mas é muito diferente. O baiano, assim, por exemplo, o cearense. É completamente diferente, cara. Então, Cabra Marcada estava na pandemia, num apartamento muito escuro, assim, que eu percebi na pandemia. Nossa, bicho, agora que eu tô o dia inteiro, não pega a luz nesse AP, velho. E meio deprê, assim, o inverno brabo, bicho, meio difícil. E aí Cabra Marcada é uma canção bem de saudade, assim, do Ceará, do interior do Ceará, onde eu morei também. Eu morei no sertão, assim, lá em Quixadá. E adoro aquela coisinha pé de serra e tal, enfim. E fiquei com saudade dessa sala de reboco e tal. Enfim, Uhum. foi uma canção nesse sentido, mas do ponto de vista do cara que tá em São Paulo, pô, no meio do inverno e tal, e ó, lembrando da terra com saudade.
Mas também tem uma canção chamada Sampa Sampa, que é minha e do Tagore, que é um cantor pernambucano muito legal. Sim. Já começa assim, parece que em São Paulo eu me sinto mais só. E as duas São Paulo, tipo assim, hoje em dia eu tô bem acostumado. Às vezes eu vou pra Fortaleza e, Uhum. putz, que saudade de São Paulo, velho, daquela correria maluca, sabe? Você fica meio Sim. mal acostumado mesmo, assim, com a velocidade das coisas. Uhum. Mas é uma música que fala sobre essa parada do cara chegando, é muito impactante, cara. É muito doideira. Você chega assim, sai de uma cidade litorânea do Nordeste e chega aqui e você pega, sei lá, você vai lá pro Palmeiras Barra Funda, tá ligado? Primeira vez. Uhum. Lotado de Sim. gente, aquela coisa. E a gente, Leva eu um lembro, susto. eu lembro da gente tentando perfurar aquele mar de pessoas assim andando, sabe, bicho? E Aham. batendo em todo mundo e não sabia muito assim, cara, até que até que eu descobri que existia uma coisa de não fazer contato visual, bicho. Se você não fizer contato visual com ninguém, parece uma loucura, assim, ninguém se bate, mas de alguma maneira ninguém se tromba, né? É o cara que doideira, então existe um distanciamento entre todo mundo, no meio da multidão, né? Aham. É muito louco depois que eu Existe, percebi isso, assim. existem as regras da multidão. Mas cortou aqui, foi mal. Como eu falei, existem essas regras, né? Pra lidar com a multidão, né? É, exatamente. Uhum. Antes de a gente, antes de começar a falar sobre cada faixa, cada música, eu queria entender um pouco como é que a música chegou na sua vida em si. Era desde a infância que você está envolvido com música? Como é que isso aconteceu? Sim, desde a infância, de um jeito muito natural. Mas engraçado que eu só fui despertar, assim, no sentido de, putz, eu quero ser músico, eu quero ter uma banda, com 17, 18 anos, cara. Meio tarde, pra galera que eu conheço, assim, a galera começa a tocar violão já com os 12 por aí, né? Até mais cedo que isso. Uhum. Mas, assim, os meus pais não tocam nada, assim, bate palma, tá? Nesse naipe, sabe? Uhum. Mas sempre me incentivaram muito. Minha mãe, ela, desde criança, nós somos três lá em casa, três filhos. Mas desde criança a gente foi pro Conservatório de Música de Fortaleza para estudar, fazer coral. Estudava piano, era piano clássico, né? Não despertei para música ali, mas depois eu vi como me ajudou Sim. também ter passado por esse momento. E o meu pai já é muito fã de música, absurdamente fã de Uhum. música, Beatlemaníaco demais, assim. Então, eu cresci ouvindo Beatles, assim, meus horários de infância eu queria ser o John Lennon, assim, criança vendo Yellow Submarine, mas Uhum. também meu pai contava histórias de terror e colocava Pink Floyd de fundo, Uhum. e Clube da Esquina, e por aí vai, bicho, Legião Urbana demais, Djavan, essas coisas, né? Chico Uhum. Buarque, Gil, Legal. enfim. Então eu descobri que eu tinha uma bagagem musical muito boa, depois que eu quis ser músico, antes eu queria ser escritor, eu queria escrever livro de poema, que eu fiz agora, finalmente, mas Uhum. queria ser desenhista. Eu queria fazer faculdade de cinema para ser roteirista, mas eu sempre quis contar história. Aí depois eu Uhum. entendi isso, pô, sempre quis contar história. Então, quando a música surgiu essa vontade, pô, bicho, acho que eu consigo contar histórias com 2 minutos e meio e ali através da Sim. música, né? Então, Uhum. eu me vejo mais como essa contação de história, assim, até mais do que músico, mas como eu tô na música, é assim que eu conto histórias, né? É, a questão da faculdade de jornalismo que você citou, era por causa dessa vontade de contar história que você Não, juntou isso? não, é porque eu fazia direito e eu queria fugir do direito a todo custo, velho. Aí eu tentei fazer jornalismo para ver se eu despertava alguma coisa, mas também não gostei. Pô, bicho, eu quero contar as minhas histórias. Eu quero Ah, falar o que eu acho legal, não quero ficar preso às coisas do dia a dia, assim, enfim. sim. Mas essa busca pela vocação, né, bicho, que a gente passa é dureza, né, essa fase, assim, de se encontrar, Uhum. de ter que decidir uma coisa a tão longo prazo, né? Sim. Além dessas dificuldades, na sua vivência, né? Uhum. Quais são as maiores dificuldades na carreira de um músico hoje em dia no Brasil? Engraçado, assim, o nosso segundo disco tá fazendo 10 anos, Uhum. certo? O que meio que jogou a gente pro Brasil inteiro. Que é o Sim. Selvagem da Procura de Lei de 2013, tem brasileiro. Essa foi a maior música, assim, na época e tal. E naquela época a gente foi contratado pelo Universal Music e tal, e não tinha streaming, cara. Não tinha Spotify, não existia. Muito difícil. Então chegou Uhum. em 2014, a gente até foi pra festa da chegada do Spotify no Brasil, aqui em São Paulo.
nesse mesmo ano, aliás, acho que foi o ano anterior, 2013 mesmo, acho que acabou a MTV, como era a MTV. Cara, foi o fim de muita coisa que ditou o que a gente Uhum. escutava, né, cara? Tipo assim, até a relação dos videoclipes. Pô, será que faz sentido fazer videoclipe hoje em dia? Não tem mais aquela coisa da MTV, essa doideira. Tá. Não O sei se YouTube faz não mais. tinha ainda, né, nessa época também. É, Então, acho que até era tinha, mas meio que. talvez não. É, mas de um jeito muito. Que não é hoje, que nem hoje em dia, né? Então, Aham. assim, essa chegada do streaming mudou muito. Eu sentava na Universal Music, quando eu ia pro Rio de Janeiro, e a galera assim, putz, vamos ver como é que estão as vendas de CD. Isso em Sim. 2014. Preocupado com venda de CD, cara. É. Então, tipo assim, 10 anos depois, mudou muita coisa. O Spotify não tem 10 anos no Brasil. Parece que faz muito tempo, né? Uhum. É. E eu acho que hoje, agora 2023, assim, a gente tá vivendo uma coisa assim, já faz uns anos, né? Mas acho que agora os músicos estão entendendo, né? Eu tô vendo muito assim, tem uns caras que são da comédia e o cara resolve lançar música. O cara é youtuber de outra Uhum. coisa e, pô, vou lançar um disco. E os caras estão se dando muito bem, assim, porque já estão chegando. Tem um lado bom e um lado ruim, mas a galera já tá chegando com um background muito grande de público, de interação com o público, que é massa, de Aham. conhecer muito bem o seu público, e a galera já fica esperando naquela expectativa. O cara já, antes de lançar o disco, o cara tem 100 mil seguidores, já, assim, sabe? Sim. E é muito diferente. Eu acho que assim, eu acho que antes, eu sou um cara assim dessa época, né? Uhum. E, enfim, meu filho aqui falando. E eu acho que, cara, porra, até me perdi aqui um pouquinho. Você tá falando que, dando exemplo do pessoal que lançava música, mas já tinha um público grande. Pronto. Eu acho que a verdade da eu, assim, como eu cresci, eu acho, para mim bastava que a minha verdade estivesse na música. Bastava que eu tivesse cabra marcado. Pô, as pessoas vão ouvir, e vão entender que com o poder da imaginação, de entender que fui eu no momento talvez fragilizado, assim, de saudade da minha terra, de escrever a música, né? Uhum. Mas hoje em dia parece que o mais importante é você fazer um vídeo para soltar no TikTok, no Instagram, antes de tudo, dizer assim, sabe como é que o cearense se sente quando está em São Paulo? E começa a falar sobre esse assunto, isso aqui lá. E no final, pô, eu tenho uma música sobre isso aqui, então. Tá entendendo, Sim. bicho? Então é muito diferente hoje em dia, assim. Isso eu acho que é mais uma adaptação minha, que tô há 10 anos na música, assim. Sim. Talvez a molecada Uhum. já cresça assim. Talvez não, com certeza, bicho. Conheci uma Uhum. galera de 19, 18 anos que já é nesse naipe, assim. E tá tudo certo, são É, só um novo momento, né? sim. A gente tem uma pergunta aqui do público, mas antes de a gente ir, só uma. Deixa eu continuar, para não perder a linha do assunto. A gente está Ó, falando de plataformas, né? Mas hoje em dia, essas plataformas novas, o TikTok, por exemplo, que muitos artistas hoje viralizam pelo TikTok, né? isso. Você considera eles um inimigo ou um amigo do artista? Qual é a sua visão? Eu acho que dá pra ser os dois, né? Eu, por exemplo, eu só comecei a me dar melhor com as redes sociais agora na carreira solo. Te digo por quê. Sim. Porque eu vinha num grupo, né? E no grupo todo mundo tem um lado forte. Então acho que o Nicão Uhum. e o Rafa, por exemplo, sempre se deram muito bem com redes sociais, assim. Já eu gostava muito mais de ficar na minha, cuidar às vezes do lado administrativo, assim, da parada, né? E compor pra caralho. É isso que eu quero. Fazer show e tal. Mas agora na carreira solo não tem pra onde correr, não é banda. Então eu tenho que fazer essa função também, né, de redes sociais. E eu Sim. fui descobrindo como é que eu me sinto bem fazendo isso. O que que é natural pra mim. Porque é uma coisa que não dá pra ser fake. Então, tipo assim, de que adianta eu ficar fingindo ou falar com uma voz que não é a minha, impostação de voz ou uma postura e tal. Sim. Enfim, eu sou sempre fui tímido assim, mas existe um lugar muito legal a ser ocupado, assim, né? É um microfone também a rede social, né? Você tá falando com muitas pessoas, assim. Então eu tô Sim. conseguindo ver uma beleza nesse jeito, assim, puxando por como eu me sinto bem fazendo isso, né? Mas tem de tudo, né, cara? Teve live de NPC um dia desse aí. Pois é. O Oi Ribeira está perguntando, a gente já falou sobre esse assunto, mas está perguntando agora Ah, também. Como foi gravar com o Marcelo Camelo? Marcelo Camelo, Los Hermanos. Demais, cara. Eu, obviamente, fui muito influenciado pelos Hermanos, assim.
tentei fugir muito no começo de Selvagens, porque depois que os Hermanos acabaram, muita banda tentou ocupar esse lugar, né? De fazer uma música com muita brasilidade, Uhum. acordes de bossa nova e tal. E a gente se olhou assim, pô, bicho, não vamos por aí não, velho, porque vamos ser mais rock assim e tal. E acho que foi uma boa decisão. Mas isso não tira o impacto que eu tive quando era moleque e ouvi o Ventura pela primeira vez. Que eu lembro assim, meu Deus, o que é isso, bicho? Parecia que alguém tava falando da minha língua, parecia que era possível ter uma banda de rock e ser tímido e tá tudo certo, e subir no palco e encarar a timidez. E você não precisava ser um skatista nem nada disso, sabe? E Sim. foi muito legal isso aí pra mim. Então gravar com ele, cara, foi gravar com um ídolo, assim, né? Mas você conhecer a pessoa em carne e osso é muito bom, cara, porque cai por terra um bocado de coisa que você idealiza a pessoa, né? Então, isso já foi, já é passado pra mim, né? E falar com ele foi muito legal, cara. O Marcelo gravando, ele tem uma atenção, teve uma atenção comigo, uma generosidade, assim, cara, que eu tenho uma gratidão grande, assim. Eu guardo no coração todos os dias que a gente passa lá no estúdio, fazer questão de estar lá com ele, de caminhar, as caminhadas da gente saindo do estúdio, trocando uma ideia, de tudo, de política, de como é que está a música Uhum. brasileira, caralho, e essas redes sociais, e o TikTok, tudo, a gente conversando de tudo. Então, tudo muito especial, Sim. assim. O disco, é porque para as pessoas, enfim, são as canções, né? Mas todo disco que eu gravei na minha vida, eu sou transportado para aquela fotografia ali, sabe, bicho? Uhum. Para aqueles dias. Então, foi um momento realmente muito especial. Mas o Marcelo, cara, surpreendente, toca tudo, bicho, é demais, assim. Então, foi massa. Realmente uma grande experiência. Uhum. A gente estava falando sobre passar a sua mensagem para o público, né, através da música, né? Você queria contar a sua mensagem, a sua história. É, a música ainda está no ar, ela transmite uma mensagem de esperança, né, em tempos difíceis. Qual você considera assim, a importância de compartilhar essas mensagens positivas através da música e especialmente em momentos desafiadores, como foi o caso da pandemia, por exemplo? Sim. Eu acho muito especial. É curioso, cara, que isso foi uma ideia do Marcelo que ele puxou. Pô, Uhum. tá aí outro ponto máximo, Marcelo. Mas quando eu mostrei, nas primeiras conversas, né? Marcelo, tá aqui, eu acho que o melhor do que eu produzi aqui, umas 10 canções pra tu dar uma sacada. Aí ele, pô, cara, Sim. lindo, mas tudo com acorde menor. Tá, pô, assim, tá legal, assim. Eu achava que ele ia gostar, né? Tem umas canções meio tristões, assim. Mas ele trouxe Uhum. assim, pô, Gabriel, pô, estamos na pandemia, cara, teu primeiro disco. Bicho, vamos tentar trazer um sol pra parada. Eu tava em Fortaleza quando ele disse isso, que naquele momento da pandemia, 2020, né, eu fui ver meus pais, assim, abrir uma brecha, mas você tinha que ficar 15 dias isolado, né, velho? Eu fiquei Uhum. isolado numa casa de praia, que aí fiquei lá compondo e conversando com ele as primeiras vezes. E ele, pô, vamos trazer o sol pro disco. Pô, é agora mesmo. Comecei a Uhum. compor e comecei a pedir ajuda para outras pessoas também, assim, me abrir. Eu nunca tinha escrito música fora da banda, né? Sempre fui muito Uhum. parceiro com o Rafa, de escrever na banda e tal, mas nunca fora do Selvagens, em parcerias, né? Então eu liguei para Roberta Campos, Roberta, pô, me ajuda, eu quero escrever mais, tá? Ela também tava na minha pegada também. E a gente fez umas 5 canções, assim, juntos, Uhum. gravei duas já, uma no EP, no disco com o Marcelo. Mas Ainda Está no Ar foi uma canção minha e do Daniel Medina, que também é um meu conterrâneo. Enfim, a gente começou junto, Dani sempre mais AMPB, cearense, psicodélica, assim, meio, sabe? Uhum. Que eu acho foda pra caralho. E a gente indo pro Selvagens Rock. Então, 10 anos e pouco depois, a gente se encontra e escreve junto Ainda Está no Ar. Partiu Sim. dele ali os acordes e tal, essa ideia de ainda está no ar. Mas aí quando eu Uhum. entrei, eu joguei mais pro meu rock, assim, deixar mais pra frente a canção, sair do nylon. E como eu tava com um filhinho pequeno na época, eu sinto que a música foi com um lado muito paterno, assim. Sim. Quando eu canto, eu sinto que é meio que um pai falando pro filho, assim, meio Cat Stevens, né? Father and Son, meio. Aham. Essa estrada começa quando você chegar e tal, né? O filho chegando e tal, e depois do primeiro refrão tem
Tudo no mundo tropeça antes de andar, como se fossem conselhos de um pai e tal. Então, pra mim é uma música Uhum. muito paternal, assim, por isso mesmo a esperança e de poder cantar isso, e de poder cantar isso no contexto da pandemia, é realmente muito forte, assim, um golaço de ideia do Marcelo. Eu adoro isso de produtor, cara, que cutuca você e surgem muitas canções, assim, né? Uhum. Falando em Roberta Campos, que você citou o nome dela, a gente vai falar justamente sobre essa música, a Turva, né? Sim, Que foi uma parceria com a Roberta. Você pode falar um pouco como foi esse projeto com ela? claro, pô. A gente escreveu umas 5 canções, cara. Tô doido pra gravar as outras já. Mas falando de Turva, eu acho que essa foi a primeira que a gente fez, cara. É Uhum. porque tem um do EP que se chama Se Você Quiser, que quase foi do disco, mas foi pra EP. Mas Turva partiu da Roberta ali o comecinho da música e tal. Levanto a cabeça, deixo que o tempo passe por nós e me lance um desafio que me jogue por aí. E aí eu fui captando aquela energia e eu senti uma coisa, uma relação de pessoas, mas existe uma nuvem no meio, tá meio nebuloso, meio turvo. Aí eu, pô, Sim. Roberto, acho que isso aqui dá uma característica, né? Falei pra ela essa ideia de terminar a canção ali. Aí foi, né? Conta Uhum. pra mim, tua angústia e essa coisa de água turva, né? Foi indo a Uhum. partir daí. E aí precisava de uma finalização também. E eu tava nesse momento muito escrevendo Cabra Marcado, né? As composições que eu fiz sozinho. Saudade do Ceará e tal. Então, em São Paulo, na pandemia, num apartamento escuro, muito frio no inverno, ouvindo Fagner. Eita, pá. É aquela bicha aí, você volta pra terra. Então, acho que entrou um Fagner no final de Turva. Pra mim, a finalização da música é bem grande. Eu escrevi aquilo, cara, imagina o Fagner cantando assim, de você eu herdei a noite, tá ligado? Aquela vozeirão dele. Quando Sim. era frio o dia, eu herdei o mar. E eu achei legal Uhum. porque esse Fagner, aquela energia, aquela força de botar pra fora e termina com dei a volta por cima. Pô, beleza, bicho. O relacionamento tá difícil, acabou, tá, mas dei a volta por cima. Então, pelo menos termina assim. Uhum. Legal demais. Para a gente finalizar, eu sempre deixo uma pergunta mais reflexiva nesse caso. A gente falou durante a entrevista toda, né? É evidente que a música tem uma grande importância na sua vida também, no seu trabalho, Sim, inclusive. Você já imaginou o que você estaria fazendo hoje sem a música? sim. Oi. É um desenho aqui pra mostrar pra vocês, ó. Tartarugas Ninja aqui, ó. Pô, O que que eu estaria fazendo sem a música? Cara, como eu te disse, eu acho que eu nasci pra contar a história, bicho. Eu acho que eu não seria feliz se eu não estivesse contando histórias. Então, eu cheguei até a concluir direito, bicho. Bizarro, assim. Concluí no ano passado. Eu, anos e anos depois, cara, eu vou concluir esse negócio, direitos autorais e tal, mas, putz, em favor do conhecimento, que eu acho maravilhoso. Mas, pô, não sim. vou ser feliz. De novo, retifiquei isso. Pô, não vou ser feliz aqui, não, cara. Uhum. E eu acho que eu estaria contando histórias com outras ferramentas. Eu acho que a arte é múltipla, assim. Então, adoro desenhar, adoro escrever, tenho o meu livro de poemas, pretendo lançar outros e eu acho que existem Uhum. tantas maneiras de contar história, talvez as redes sociais sejam nova maneira de contar história, né? Talvez a gente esteja num momento muito rudimentar ainda das redes sociais, embora a gente esteja no olho do furacão e acho que isso é o que há de mais moderno no mundo. Putz, imagina daqui a 10 anos, né, velho, o que que vai ser. Então, acho Sim. que tudo pode ser. E contar histórias é uma qualidade humana, assim, transcendental, né, cara? Eu tive em Brasília há pouco tempo, tocando no Festival Porão do Rock, com os Uhum. Selvagens. E a gente abriu um show do Dado e do Marcelo Bonfá, cantando Legião Urbana. E eu fiquei assim, emocionado, cara, meu Deus, bicho, é por isso que eu quis fazer música, aprender a tocar violão. Caraca, Faroeste Caboclo, 9 minutos de música. E eu Uhum. emocionado por canções de um cara que contou essas histórias e morreu em 96. É muito forte isso que a gente cria e deixa pra trás, né, cara? Assim, eu Uhum. adoro o John Lennon, ele morreu em 80, eu nasci muitos anos depois, já tinha desencarnado há muito tempo. Então acho que tudo isso é muito precioso, sabe, cara? O que a gente faz com o Uhum. coração, com a alma e deixa pra trás, né? Contar histórias é uma coisa muito linda, bicho, independente de como se faz, com que ferramenta, né? Incrível. É, Aproveitando, prazer você ter
contado um pouco da sua história pra gente também. Muito obrigado novamente. Pô, valeu, Luca. É, só para não deixar sem resposta, a Alice Menezes, ela Ah, perguntou se vocês já planejam um álbum novo no momento. já que eu sou muito fominha, cara. Eu não consigo ficar parado, velho. Olha o que eu comprei aqui pra escrever letras aqui, fazer as coisas, bicho. Eu, nossa, bicho, eu fui garimpar isso aqui em São Paulo, achei essa máquina, fiquei louco, porque tem uma coisa do analógico que é muito precioso, que se perdeu, né, cara? Se escrever no teclado é muito rápido. Sim. E dizem os caras, assim, que o tempo do pensamento virar palavra tá muito ligado na máquina de escrever, né? Que você tem que apertar forte e Uhum. tal. Então já tô usando isso aqui para escrever novas letras e tal, e tô com muitas ideias. Eu tô fazendo uma série que eu já comecei, ainda não soltei, espero soltar até o final do ano, mas que eu quero compor com Uhum. uma pessoa de cada estado do Brasil. Eu já comecei com uma cantora muito legal, que é a Mila Sampaio, do Juazeiro do Uhum. Norte, lá do Ceará. E, É. cara, tá muito foda essa música que a gente fez junto, cara. Foi numa tarde, já sentei assim, e eu tô adorando fazer música nova com a galera. Bicho, a galera nova e tal. Então isso já tá possivelmente virando o próximo disco. Eu tô com muita coisa já. Eu acho que eu vou estar fazendo com o Matheus Brasil, que é meu batera, tem gravado tudo. Acho não, falei com ele. Mas é isso aí, velho. Então, com certeza, vai rolar. Legal. Tem outros comentários também aqui, ó. Manda. Siri, desculpa, mas eu não sei falar o seu. Você tem um talento para contar histórias, Gabi. Aí, Charlotte botou, você é incrível. É isso, só elogio. Já tem Legal. uma Vai. dessa de Fortaleza. É. Agora, E... o teclado que você mostrou Hum. me lembra o pessoal que fazia datilografia antigamente, É, né? Hoje em exatamente, pô. dia, nada é Exatamente. exatamente isso. A É. datilografia tá aí. É. Ó, e vai rolar shows aí, cara. A gente vai estar tocando com carreira solo, né? Uhum. Estarei em Natal, João Pessoa e Recife, 27, 28 e 29 de outubro. Os ingressos estão na minha bio, corre lá. E vai ter show dia 25 de novembro em São Paulo. Eu e o Saudade na Casa Rock and Roll, também ingressos à venda, link na bio e tal. É isso aí. Aproveitando a agenda, para quem conheceu o seu trabalho aqui pela live, onde é que a gente consegue acompanhar? Está nas plataformas? Só buscar por você lá? Cara, é só buscar sempre Gabriel O Aragão. Tem o Gabriel Pensador, eu sou o Gabriel O Aragão. E assim você vai me achar no YouTube, vai me achar no TikTok, no Instagram. Aproveita que tá no Instagram e o link lá já redireciona para todo lugar. Aí. Eu também fiz o canal do Apoia-se, que é muito legal e quem quiser conhecer melhor, tá massa. É isso aí, velho. Uhum. A Charlotte perguntou de novo. Shows confirmados em Fortaleza? Ainda não, mas em breve. Eu já estou conversando. Talvez lá para as férias aí, dezembro, janeiro. Acho que janeiro. Pois é. Beleza, eu acompanho então. Então foi isso, pessoal. Mas muito obrigado pelo papo, adorei nossa conversa. E para quem perdeu a nossa live, fica salvo aqui no Instagram e também nas plataformas YouTube, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. Até a próxima, Gabi. Valeu. Valeu, Luca. Obrigado. Obrigado.